Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou fundador da Cardoso Advogados Associados e pós-graduado em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. É isso mesmo, pessoal, eu decidi fazer uma pós-graduação inteira só em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que recentemente foi incluído na nossa Constituição Federal como um direito fundamental do ser humano, né? Então é uma legislação muito importante. Só que, infelizmente, pessoal, eu tenho visto muitas pessoas não adequarem a sua empresa, o seu negócio, às normas que estão contidas na Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente, né, até eu conversando informalmente, tenho visto que as pessoas estão ainda vendo o que vai dar, esperando as multas acontecerem, achando que as multas não estão acontecendo, né? Isso é muito preocupante para as empresas, porque uma adequação correta à LGPD, gente, não é simplesmente eu colocar meia dúzia de políticas no meu site, meia dúzia de políticas de privacidade na porta da minha empresa, que eu vou estar adequado. E para a gente mesmo, né, a gente que é advogado, o advogado que faz a adequação da empresa de forma correta à LGPD, é um trabalho que pode levar alguns meses, inclusive. Obviamente, dependendo do tamanho da empresa, da quantidade de dados que ela trata. Então, a implementação, a adequação da LGPD em uma empresa vai muito além do que pacote de termo de privacidade que o pessoal está vendendo na internet. Você não vai conseguir adequar da noite para o dia a sua empresa, né? E inclusive um advogado, né, assim como eu, especialista na área, também não vou conseguir, né? Nem se eu quisesse. Não é questão de implementar um serviço e para precificar um valor, é uma questão de impossibilidade. A gente não consegue implementar, a gente precisa fazer mapeamento de dados, a gente precisa entender a cultura da empresa e aí poder oferecer dentro dessa assessoria jurídica, né, uma mudança em todos os setores. Muitas vezes a gente acaba vendo, pessoal, empresas que precisam de mudanças drásticas da parte mais baixa à parte mais alta em termos de atuação dela. Então, às vezes, o serviço ele acaba sendo muito extenso em termos de tempo que a gente necessita para, de fato, adequar essa empresa. Então, deixar para a última hora não é algo que a gente tem recomendado aqui no escritório, tá, pessoal? Outra coisa muito importante, como eu falei antes, as pessoas têm se perguntado, poxa, mas será que já está multando? Como que está essa questão de multa? Eu acho que não vi ninguém ser multado, né? A questão, pessoal, é que eu vou mostrar aqui para vocês, diretamente no nosso portal da NPD, né, que sim, a NPD, que é a agência reguladora, né, que faz ali cumprir, que impõe as sanções, as penalidades previstas na LGPD, ela já está aplicando as sanções pertinentes na lei, né? E eu vou trazer aqui para vocês, né, no portal, né, da NPD, essas violações que já estão acontecendo, tá, pessoal? Isso aqui é o site da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, anppd.org, né? E aqui a gente tem um serviço, pessoal, de consulta pública e gratuita que reúne as autuações relacionadas à privacidade de dados sobre a ótica da LGPD e as normas correlatas, impostas por diversos órgãos brasileiros, uma vez que já tornadas públicas e publicadas nos sites das autoridades. Nem todas as tramitações tornam-se públicas, portanto, podem existir autuações não listadas, né? E vai existir questão de privacidade e tudo mais, tá? Então, pessoal, para a gente ver aqui, a gente tem uma lista, uma série de sanções já por órgãos, né? E o seu enquadramento. Então, a gente tem esse primeiro aqui, que foi imposto lá em São Paulo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com base na nossa Constituição Federal. Não é esse aqui, a gente vai falar desse daqui lá do Rio Grande do Sul. É uma questão judicial, uma decisão de primeira instância que teve uma condenação de um banco em valor de R$3 mil com base na LGPD, né? Tem até aqui o número do processo. Quem tiver curiosidade pode acessar lá e consultar, né? A consulta é pública, então você tem direito de acessar ali os autos.
Isso que eu quero fazer aqui hoje, pessoal, é mostrar para você que as penalidades já estão sendo impostas e pode ser um grande prejuízo para a tua empresa você deixar para adequar ela, querer deixar para adequar em cima da hora. Lembrando também que as penas podem chegar a 2% de multa do faturamento da empresa, limitadas a 50 milhões de reais. Isso por infração. Outra coisa, lembrando aqui, pessoal, que esses 50 milhões, né, dependendo do grau da empresa, pode sair barato, porque existem penalidades também que envolvem, né, o impedimento da empresa em trabalhar com o tratamento de dados. Se você pegar uma empresa aí, um grande player de tecnologia, você impedir com que ela não trabalhe com os dados que ela possui, basicamente vai impedir ali, vai interromper as atividades dela num tocante geral, né? Então é muito importante a gente ficar de olho aí nessas informações. Outra decisão judicial lá do Rio Grande do Sul, de R$3 mil de uma operadora de cartão de crédito com base na LGPD, contratação e cobrança irregular de cartão de crédito sem conhecimento da autora e negativação em órgão de proteção ao crédito. Obrigação de fazer para informar se está processando os dados pessoais da autora com o fornecimento das categorias de dados pessoais em seus arquivos de bancos de dados. Olha a LGPD já sendo acatada no nosso Tribunal de Justiça, né? A gente tem aí o princípio da transparência que deve ser adotado em relação à questão dos dados pessoais. E aí a empresa aqui, a operadora de cartão de crédito, vai ser obrigada a informar quais os dados que ela possui ali do usuário, né? Obrigação essa, princípio da transparência previsto na LGPD. Condenação aqui, eu não vou entrar no mérito se é condenação o valor em si, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que existe sim já a condenação acontecendo. No caso aqui, R$3 mil, o processo está aqui. Outra com base em indenização por danos morais, comércio de bebidas e transporte, lá no TRT, né? Condenação em primeira instância. E aí no portal, pessoal, tem aqui os motivos, né? Basicamente um resuminho e o número do processo, aqui na Justiça do Trabalho. Temos outras aqui, já reformadas em instância superior, aqui na verdade no TRT de São Paulo. Então, empregado infringe um termo de confidencialidade e adesão à política de segurança da informação ao repassar dados sigilosos da empresa para o seu e-mail pessoal, sendo ato suficiente para manter a sua justa causa. Olha essa decisão, pessoal. O Tribunal, a Justiça do Trabalho de São Paulo reconhecendo que a violação dos princípios contidos na Lei Geral de Proteção de Dados é motivo para a justa causa do empregado, né? Lembrando aqui, pessoal, eu não acessei os autos do processo, mas acredito que provavelmente essa justa causa tenha sido ratificada, sendo que a empresa deve ter dado as orientações, né? É muito importante para a empresa orientar os seus funcionários em relação ao tratamento de dados. A gente costuma falar, inclusive é um serviço que a gente presta dentro da adequação, que é o treinamento do pessoal, é o treinamento ali da pessoa que trata aquele dado. Às vezes é necessário, inclusive, um tratamento da pessoa da limpeza, né? Se ela tem acesso a alguma ficha cadastral ali que ficou e ela joga no lixo aquela ficha cadastral, no lixo geral, e outra pessoa tem acesso, aqui, né, você tem a infração LGPD. O funcionário pode receber uma justa causa por conta dessa infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Então aqui, provavelmente, né, eu estou falando por mim, obviamente, eu não acessei o processo, mas eu entendo, né, no meu entendimento, a justa causa ela se configura, sim, quando o empregado ele infringe ali a LGPD, mas a partir do momento em que a empresa proporcionou a esse empregado o treinamento correto e adequado, né? Por isso que a gente, dentro da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fornece aí o treinamento com palestra, criação de turmas, para poder mostrar para aquele funcionário como que ele deve tratar os dados pessoais, que ele venha ter acesso ali no curso ali do trabalho dele. TRT, outra aí, liminar de procedência, quebra de sigilo da reclamante, determinado que a
reclamada forneça os dados de geolocalização do aplicativo do banco em que trabalhava para comprovação da jornada de trabalho. Aí o banco tendo que informar ali com base na geolocalização, né, para uma questão de comprovação de jornada de trabalho. Primeira instância de Santa Catarina, pagamento de verbas trabalhistas. Né? Para vocês verem, pessoal, a LGPD ela vai se enquadrar dentro do direito do consumidor, dentro do direito trabalhista. A LGPD ela é ampla, a gente não pode entender a LGPD como uma norma isolada, muito pelo contrário, ela vem para ser utilizada em favor de todas as outras leis, né, do nosso ordenamento jurídico. A LGPD talvez aí até de forma mais abrangente, né? Dentro do direito, a gente tem a legislação específica, que a gente pode dizer direito civil para ações cíveis, direito trabalhista para ações trabalhistas, consumidor para questões relativas a direito do consumidor, e a LGPD ela é uma lei que vai atuar dentro de todas, em conjunto com todas essas legislações. Dentro do direito, a gente fala que quando a gente tem duas legislações, a gente sempre usa a que for específica para ela. Então, quando a gente fala de violação de dados, embora de fato a gente tenha aí outras determinações em relação à privacidade previstas na Constituição, previstas no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai sempre encontrar, a gente sempre vai beber da fonte da LGPD, porque ela é legislação específica. Então, o direito trabalhista vai beber da fonte da LGPD, o direito civil, o direito empresarial, todos eles vão buscar dentro da Lei Geral de Proteção de Dados o que fazer e as penalidades ali previstas. Outra do TRT, aqui a telefonia é uma outra legislação, Marco Civil da Internet, né? Como aqui eu estou focando somente na LGPD, mas lembrando que o Marco Civil da Internet é uma legislação que é antiga, lá de 2014, mas ela veio também aqui de encontro, né, ao que diz muitas coisas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Serviço de internet, ação de indenização por danos morais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Anúncio digital de relacionamento em site que indicava o número de telefone da autora como contato, sem providência de medidas de segurança pela ré. Olha a Lei Geral de Proteção de Dados aqui, numa ação indenizatória, né, numa ação cível. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês, né, a gente tem questão em relação ao hospital, foi condenado, né? A autora foi dispensada por justa causa, também uma questão trabalhista, comércio alimentício. Pessoal, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e você está vendo aqui as condenações que as empresas estão sofrendo, as sanções, né? Isso a gente está falando de questões financeiras, R$5.000, né? Aqui, ó, quer tomar um susto, com base na LGPD, Tribunal de Justiça de São Paulo, indenização por danos morais coletivos, condenação em R$100.000 por violação à LGPD, coleta e armazenamento ilícito de dados biométricos em plataforma digital do metrô sem consentimento do usuário para fins comerciais que beneficiam exclusivamente a ré e empresa terceira. Isso a gente está falando aqui de uma condenação um pouco mais significativa. Aqui, mais uma, LGPD, pessoal, TRF, obrigação de fazer indenização pecuniária ao Fundo de Direitos Difuso, R$2.500.000, proteção ao titular de coleta automática de dados pessoais quando uso do sistema operacional Windows 10 da ré, tornando as informações sob seu controle. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, tem condenações que estão atingindo o valor de milhões, né? Então, assim, a implementação, a adequação da LGPD, muita gente pode estar achando, é caro. Imagina para uma empresa, R$2,5 milhões de multa, né? Isso a gente está falando de uma infração, né? Então atentem, né? É necessário, a LGPD está presente e ela vigora aí para o pequeno, para o médio, para o grande empresário, para a grande empresa. Ela não faz distinção em relação a isso, né? E aí é como eu costumo falar sempre no direito. As empresas, as pessoas, muitas vezes pode não ser da cultura do brasileiro, mas é muito importante enxergar um serviço jurídico como um plano de saúde. É muito mais em conta você, muitas vezes, acabar por ter uma assessoria, trabalhar de forma preventiva do que de forma reativa.
Obviamente vai ser muito mais custoso você arcar com a multa, arcar com o recurso da multa e você ter as sanções ali. Ademais, a gente tem que deixar claro o quão importante, pelo fato hoje do direito à privacidade de dados ser um direito previsto constitucionalmente, como que as pessoas vão enxergar a tua empresa, ela estando adequada ou não estando. Uma empresa com selo de adequação mostra que está preocupada ali com o direito constitucional dos seus clientes, está preocupada ali com a forma como os seus funcionários estão tendo a visão ali em relação aos seus clientes. É uma empresa que muitas vezes, como a gente está vendo aqui, o compartilhamento de dados às vezes é muito frequente. Então, às vezes, você que tem uma empresa de marketing digital, será que a sua empresa ela protege os dados que ela venha a ter acesso para fazer com que a empresa que você está contratando não tenha os dados vazados? Uma empresa que contrata uma plataforma de serviço digital, ela vai preferir contratar com quem tenha a adequação à LGPD ou a quem não tenha? Porque isso pode respingar nela certa responsabilidade, certa multa. Então, pessoal, isso aqui é só o começo, Certamente a gente vai ter muito mais exemplos para dar para vocês ao longo do tempo, conforme a NPD vem atuando aí nos casos. E o conselho que eu deixo para vocês é não deixem para a última hora. A adequação é muito importante e no final das contas a matemática vai dizer que vai ser muito mais em conta você trabalhar de forma preventiva do que reativa. Meu nome é Felipe Cardoso, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.